Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade do equilíbrio. Acredito que é um tema bastante pertinente no momento que nós estamos vivendo, porque por todos os lados a gente é, de certa forma, bombardeado por informações, sentimentos, comentários que visam justamente a tirar esse equilíbrio que é tão importante para nós, né? Então vamos começar entendendo que existe uma definição física do equilíbrio que se aplica também ao nosso entendimento moral e espiritual, que é um sistema que está, de uma certa forma, atuando em compensação um lado do outro, anulando-se mutuamente. Nesse caso aqui é que o equilíbrio permite que as forças se contrabalanceiem e que a gente possa estar numa situação tranquila, uma posição estável do corpo, sem oscilação e desvios. A Cris fez a pergunta antes de quem queria se melhorar aqui, né? Todo mundo levantou a mão. Então eu vou fazer a pergunta: quem acha que está em equilíbrio aqui? O oposto, né, gente? É bem por aí, né? Por isso que a gente precisa querer melhorar para poder chegar nesse equilíbrio. Mas tem muitas outras palavras que estão associadas ao equilíbrio que são interessantes: autocontrole, autodomínio, circunspecção, comedimento, vou ler só algumas: têmpera, singeleza, prudência, ponderação, benevolência. Então são todas palavras positivas que se associam a um estado de equilíbrio, mormente o equilíbrio moral, do que necessariamente o físico, né? Por outro lado, nós temos o desequilíbrio, que no lado físico é a falta dessa posição estável, uma instabilidade, mas no figurado é uma falta de harmonia, é uma disparidade, é uma desigualdade. E como não é de se surpreender, os sentimentos que se associam com esses são os opostos. São sentimentos geralmente negativos, são sentimentos de desconforto, de oposição, de polarização. Então nós hoje em dia vivemos numa sociedade, num momento da humanidade, em que as forças estão muito mais puxando a gente para esse lado do que para a balancinha, né, bonitinha do jeito que está. Mas por que a gente tem que falar sobre o equilíbrio, né? Porque estar equilibrado ele é fundamental para a evolução nossa do espírito e também da saúde do corpo. A gente vai ver daqui um pouquinho que um atua sobre o outro. Nós temos um corpo físico e temos um espírito. O que a gente faz no corpo físico reflete no lado espiritual, e os desequilíbrios do lado espiritual também podem até causar problemas físicos, né? Então, muitas das dificuldades que a gente tem na vida é resultado dessa falta de equilíbrio, gerado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, que acabam depois por puxar a gente a algumas ações, que a gente depois se arrepende, né? Uma das principais enfermidades da nova geração, da atualidade, são os distúrbios psicológicos, depressão, ansiedade. Tudo isso é gerado por essa falta de equilíbrio, dessa harmonia, especialmente no lado mental, né? Então, quem não busca o equilíbrio vai sofrer essa instabilidade emocional, doenças, e isso vem até a causar perturbações espirituais. Muitas vezes é difícil de a gente identificar a raiz, de onde nasceu. Começou por um abuso físico, e esse abuso físico acabou acarretando um distúrbio emocional, porque quando a gente toma ações no lado físico que não são saudáveis para nós, a gente também está afetando o nosso perispírito, ou se começou no lado espiritual, e dessa origem espiritual acabou tendo transtornos que passou para o nosso físico, né? Então, buscar o equilíbrio para a gente crescer espiritualmente é uma forma da gente estar se preparando também para o mundo espiritual.
quem se tem o privilégio de desencarnar dessa vida numa situação mais equilibrada, desperta do outro lado também numa condição mais fácil, menos perturbada, mais tranquila, né? Então, tem uma citação que eu fui puxando citações de diferentes livros do Pentateuco e dos livros de Chico com Emmanuel ou com André Luiz, né? Então, o espírito se reflete no corpo, como o corpo se reflete no espírito. Isso vem do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Então não tem como a gente separar essas duas coisas. Cuidar do corpo sem cuidar do espírito, ou cuidar do espírito sem cuidar do corpo, você está fazendo só a metade do trabalho. Precisa cuidar dos dois, né? Então, o que é esse equilíbrio que a gente fala pelo lado do espiritismo, né? O livro dos Espíritos, na questão 812, fala que o equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. E é verdade. Se a gente for olhar as leis naturais e as leis de Deus, elas são perfeitamente equilibradas, né? Isso vem de eternamente, não importa a religião, né? O que vem a ser a história de Adão e Eva, que mordeu a maçã? Viviam no paraíso, tudo maravilhoso, tudo equilibrado. Não podia morder a maçã, porque era tentação, mordeu. Daí para frente, né, acabou tudo. Até hoje tentando recuperar essa maçã, que foi mordida não sei quantos mil anos atrás, né? Então, o equilíbrio para nós, no lado espiritual, é essa harmonia de pensamento, sentimentos e ações. Quando a gente entende pelo Espiritismo que pensamento é forma, tem que começar no pensamento. Porque o pensamento vai alimentar o sentimento. E os sentimentos vão acabar gerando ações. Então, se a gente não tiver essa harmonia entre os três, nós estamos correndo perigo, né? Então, manter o equilíbrio também é não deixar a gente ser dominado pelas paixões, pelos vícios ou emoções descontroladas. Que é uma dificuldade ainda muito grande que a gente tem pela posição de evolução espiritual em geral da humanidade. Nós todos estamos aqui porque a gente não chegou ainda num ponto em que a gente consegue controlar todas essas coisas. Mas qual que é então a mensagem? É ter pelo menos conhecimento de que isso é um problema e procurar se esforçar em ir trabalhando de pouquinho, né? Então, o espírito que é equilibrado, ele age com discernimento, com paciência, com amor ao próximo. Então, a gente tem que ir tentando conquistar essas virtudes, né? Eu sempre falo aqui que paciência eu pulei a fila quando estavam distribuindo. Né? Então, é a mais difícil para mim. É o tesouro. Então, eu acho que discernimento eu já consigo, em muitos casos, pensar com discernimento. Procuro sempre ter amor ao próximo, mas quando a paciência entra em jogo, aí a coisa é complicado para mim. É o canto de clã. Yeah. Então, o que acontece? Quando a gente está em desarmonia, o nosso espírito, a gente também fica mais aberto a essas perturbações do mundo espiritual. Nós somos um radinho, né, com uma antena aí, e a gente sintoniza com as energias que estão ao nosso redor. Quando a gente está perturbado, os nossos irmãos do outro lado, que têm visibilidade disso, falam, opa, isso aí está dando deixa, vamos lá, vamos continuar alimentando os pensamentos dele por esse lado, né? Agora, é importante entender, isso é muito importante, equilíbrio não é não ter desafio, gente. Não é isso, tá? Mas é saber lidar com esses problemas, esses desafios com serenidade, não se desesperar, não entrar em pânico. No fundo, é ter muita fé em Deus também, ter muita fé num plano maior que foi organizado para nós, do qual a gente não tem completa visibilidade enquanto a gente está encarnado aqui, né? Então aqui, o Livro dos Espíritos também nos fala que a felicidade depende da harmonia das qualidades que compõem a alma. Então nós já chegamos aqui com uma bagagem. E essa bagagem que a gente traz pode ser mais ou menos favorecendo o nosso equilíbrio, dependendo de como a gente viveu as nossas outras encarnações. É por isso que aqui mesmo, nessa vida, nessa encarnação, a gente vê pessoas que a gente fala, nossa, né? Como essa pessoa está sempre de boa com a vida, parece que nada incomoda. Eu, sinceramente, acredito que tem pessoas que já estão conseguindo conquistar isso, muito mais do que a maioria de nós.
E eles são exemplos a serem seguidos. Essas são as pessoas, são os grandes, vamos dizer, ícones, né, que a gente vê aí, que passaram pela Terra, que ainda estão passando por aqui, e que todos os dias nos dão exemplos de que não importa quantas coisas ruins acontecem na vida deles, eles conseguem lidar com isso com uma serenidade, esperar e saber que a fase que eles falam que depois da tormenta vem a serenidade, né? Mas a serenidade ela vai ser temporária, porque a gente não está aqui de férias. Então é sempre estar se preparando de que, ok, acabou essa, deixa eu me fortalecer, porque daqui a pouquinho eu vou virar a esquina ali e vai ter outra. E eu vou me preparar para estar preparado para essa também, né? Quais são as consequências, então, do desequilíbrio espiritual? É meio que um ciclo vicioso, né? A gente tem o pensamento, a ação, a reação, a consequência e o reajuste. Então, se a gente não entra nesse ciclo e a gente fica só nas pensamento, ação, reação, sofre a consequência, mas a gente não se reajusta, você nunca sai desse ciclo vicioso, né? Então, é muito importante a gente entender e perceber quando a gente está saindo do equilíbrio. O autoconhecimento nesse momento é muito importante para a gente conseguir tentar cortar esse ciclo que a gente tem, senão ele nunca para. Aqui me fala, né, que a mensagem mais importante é a gente estar sempre vigilante. Porque quando você perde o seu equilíbrio, como eu já falei, você pode se tornar vítima de influências inferiores. No nosso plano físico, os equilíbrios emocionais podem levar até doenças psicossomáticas. Inclusive, existe muita teoria aí de que a maioria dos nossos problemas físicos são ocasionados no lado espiritual primeiro. Começa lá, se plasma no perispírito, do perispírito impacta o corpo da gente, né? Emoções negativas, por exemplo, como o ódio, o medo, a ansiedade, enfraquece a nossa energia vital. E nós estamos vivendo agora num momento que por todos os lados a gente recebe essas energias que podem enfraquecer essa nossa energia vital. Você liga a televisão, é guerra num lado, é guerra no outro, é um desastre que acontece aqui, é um problema que está acontecendo no outro país, é assassinato que acontece. Então, por todos os lados a gente vai recebendo essa influência que, se não traz ódio para a gente, pode trazer muito medo e ansiedade. E isso começa a descontrolar a gente. Por outro lado, também a vida material em excesso e o apego ao supérfluo afasta o espírito da verdadeira felicidade. Esse vem agora a ver com a nossa necessidade de estar sempre apegado às coisas materiais na nossa vida e deixar isso ser mais importante do que o nosso trabalho no lado espiritual. Novamente, a sociedade de hoje, especialmente aqui nos Estados Unidos, extremamente materialista, consumidora. É muito fácil a gente deixar se levar por esse lado e perder a noção de que não tem nada de errado de você ter uma vida confortável, de você ter bens que você adquiriu com o seu trabalho honesto e tal, mas não é a coisa mais importante da sua vida. E quem se apega demasiado a isso começa a perder aquele ponto de vista de que tudo isso que a gente tem aqui tem uma finalidade maior, que é da gente poder ajudar os outros. Se a gente só pensa em nos ajudar a si mesmo, nós não estamos sabendo fazer bom uso desses bens que foram colocados na nossa mão. Então tem duas citações aqui. Uma do Evangelho, que fala que o homem é o autor dos seus próprios infortúnios pela sua negligência, pelo seu orgulho e pela sua ambição. E outro dos mecanismos. A mente desajustada pode adoecer o corpo físico. Então nós temos várias menções nos livros que nos indicam que é importantíssimo a gente ter esse controle e esse equilíbrio, né? Então a gente está falando tudo do lado espiritual. O que acontece, né, do lado físico? Como os desequilíbrios físicos impactam o espírito da gente, né? Como eu falei, o corpo físico é um espelho da alma, né? Então, ele é um reflexo do estado espiritual e ele deve ser bem cuidado. Novamente, aqui nós estamos falando de excessos, né? Porque
Não é dizer, então a pessoa fala, então não posso, tomar uma bebida alcoólica, não posso comer uma comidinha mais assim, né, uma feijoada, como a gente serve aqui, porque isso é um excesso, né, vai o meu fígado e não sei o quê. Pode, mas tem que saber ter controle sobre isso, né? Tudo quando se fala aqui dos hábitos na vida material, nós estamos falando do excesso. Porque esses excessos, eles intoxicam o nosso corpo e isso também chega no perispírito. Quem já leu os livros de André Luiz e tudo, a gente acabou de fazer aqui de segunda-feira os Mensageiros da Luz, e agora a gente está começando a fazer o Mensageiros, e agora estamos fazendo os Missionários da Luz. Você vê nas experiências do André Luiz, que ele consegue, com a magnetização que ele tem agora, ver os distúrbios que acontecem no organismo da pessoa que consome muito álcool, daquela pessoa que come demasiado, etc. e tal. Então é muito importante a gente cuidar disso. Então essa falta de disciplina com a alimentação, com o sono, a falta de exercício, pode levar também à perda dessa vitalidade que a gente precisa. O corpo precisa estar bem para o espírito poder utilizar o corpo como seu instrumento. Não importa que você tenha um mestre que saiba fazer tudo que tem que ser feito, se o equipamento que é dado para ele não está funcionando. Ele pode ser o melhor expert que tem, gente. Preciso tirar isso aqui que agora o calor humano aqui esquentou. Só um minutinho aqui que eu já... Então a gente precisa cuidar do corpo para o nosso espírito poder atuar através dele, né? Então, esse sofrimento físico que é gerado por esse desequilíbrio, ele pode dificultar a sintonia com as boas influências espirituais. E, gente, aqui eu não estou falando só... O pessoal pode falar, tá, mas eu não sou médium, eu não estou fazendo trabalho mediúnico, então eu não preciso me preocupar. Claro que uma pessoa que está trabalhando numa mesa mediúnica, isso aqui é 10 mil vezes mais importante. Mas para todos nós é importante. Porque a gente está em contato com o plano espiritual a cada momento da nossa vida. Então, se você, mesmo que você não é um médium, não é nada, você tem sintonia com o outro lado. Então, esses exageros, esses vícios, abrem a porta para aqueles que estão do outro lado e que ainda se comprazem nesses vícios também, de se aproximar de você. E querer se beneficiar através de você de uma coisa que eles já não podem mais fazer aqui na vida. Eles não estão mais aqui, né? Então, e por último, o materialismo exagerado, não precisa nem dizer mais nada, né? Tira a gente dos nossos verdadeiros valores da alma quando a gente se foca muito no materialismo. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 723, fala: a alimentação excessiva embota as faculdades morais. Quem já pensou aqui, não precisa nem falar nas faculdades morais, quem já notou aqui que depois que você come aquela comida, né, assim, vamos dizer, você voltou para o Brasil, vai. Você voltou para o Brasil, você vai naquele restaurante que é tudo, né, buffet de comida caseira do interior. Você come... Você já tentou fazer alguma coisa que requer lógica depois disso? Com o bucho cheio? Você já tentou raciocinar? Assim, não, primeiro eu vou almoçar, depois eu vou pegar aquele problema cabeludo que eu tenho do trabalho e eu vou resolver. Boa sorte, viu? Não dá certo. Então, aí o outro fala que o corpo é o templo da alma. Cuidado é um dever sagrado. Então, o nosso corpo é o templo da alma. A Joana diz que todo excesso esconde uma falta. Porque a gente geralmente compensa a falta de alguma coisa com o excesso de outra. Né? E, geralmente a falta é de alguma coisa que é muito bom pra gente e a gente compensa com o excesso de alguma coisa que é muito ruim. Então tem muita gente que bebe porque se sente abandonado, tem muita gente que come demasiado porque não se sente... E aí por aí fora... por aí vai os N motivos que possa acontecer. Então o que a gente acha, hein? Quais são os maiores obstáculos para a gente atingir esse tão almejado equilíbrio? Aí, vamos falar, o que é? Vamos palavras aí no ar. Preguiça, dá muito trabalho para ser equilibrado. Preguiça, dá muito trabalho, o que mais? Eu não sei se você vai falar mais na frente, por isso que eu não queria quebrar o teu raciocínio, mas tem uma coisa que eu acho que você vai ficando mais velho, você vai entendendo que as emoções no curso das nossas vidas vão
criando determinadas cicatrizes e coisas que a gente tenta lidar e não sabe muito bem como lidar, e a gente vai enterrando ela. E a gente, de uma forma ou de outra, não consegue segurar isso, e essas coisas vão vindo à superfície. E vão nos atrapalhando, né? Porque todo mundo aqui passou por alguma situação que mexeu com o emocional. Desde a época que a gente é pai e mãe, que determinados, sem saber, inconscientemente ou conscientemente fizeram coisas, depois amigos, o que seja, né? Relacionamentos. Então isso vai, de uma forma ou de outra, atrapalhando esse equilíbrio que a gente quer ter emocionalmente, que acaba refletindo em todos os outros equilíbrios. E aí vem o grande psicólogo Jesus que veio falar do perdão. Mais tarde, mais velho, eu comecei a... Olha, não entendo por que fizeram isso comigo, mas eu tenho que aprender a perdoar, porque senão eu não consigo me equilibrar. Eu não consigo. Porque eu sempre volto àquele episódio que fizeram aquilo ali, e aquilo ali continua me machucando, continua me doendo. E isso daí me reflete na vida que eu levo hoje. Então eu tenho que aprender a let go, e let go é isso. É aprender que a gente recebe isso e a gente machuca também, né? É legado. Não tem outra maneira, né? É perfeito o que você falou, Márcio, porque justamente eu ia trazer esse funil aqui. E a razão pela qual a gente não consegue perdoar é porque a gente tem tudo isso aqui ainda dentro da gente. A maior parte deles, né? E a culpa. E a culpa. Em perdoar, a gente tem que abrir mão do nosso ego, a gente tem que abrir mão do nosso orgulho. A gente tem que ter paciência conosco mesmo nesse processo, porque é uma coisa difícil. A gente tem que aprender a nos perdoar também, porque muitas vezes a gente não nos perdoa de coisas que a gente fez. Então você não pode dar o que você não tem. Se você não tem perdão para consigo mesmo, vai ser muito difícil você perdoar outro. Agora, perdão para consigo mesmo não é eu sou humano, eu sou imperfeito, eu posso errar, vai lá e faz tudo de novo. Ou faz pior. Não. É entender que realmente você pisou na bola, né? E no teu caso, é ir pedir perdão para aquela pessoa. Ter a humildade de fazer o seu pedaço e ir pedir perdão. Porque se a outra pessoa não te perdoa, isso é com ela. Você fez a sua parte, você admitiu o seu erro, você foi lá, você foi humilde, você foi pedir perdão, né? O contraverso dessa moeda é o que o Márcio estava falando. Se alguém te fez alguma coisa de ruim, é você saber perdoar. E nesse caso, mesmo sem a pessoa ter que vir pedir perdão para você. Porque aí é onde está o grande valor, né? Você reconhecer que aquela pessoa errou, sabe lá Deus o que estava acontecendo na vida, naquele momento, etc. Águas passadas, né? Vamos deixar a bola rolar por aí. Jesus falou também, nada nem ninguém merece a minha paz. Eles, cada um faz isso. O que a gente faz reflete na gente mesmo. O que os outros fazem com eles. E no final das contas é um joguinho de gangorra como esse, né? Que a gente está sentado de um lado, a gente, né? Eu pelo menos pesado já, com todos os meus defeitos, e do outro lado a gente está tentando contrabalancear isso com se melhorar, com ter mais virtudes, com não ser tão egoísta, né? Então essa balança emocional ela está sempre assim, ó. Mas tem certos dias que você acorda ou no transcorrer do dia você tem como que quase que uma sensação de falar, nossa, parece que está tudo bem hoje, eu me sinto... Já passou isso com vocês? Vem do nada, né? Vem do nada. Não é que não vem do nada. São os nossos amigos do outro lado falando, olha, é isso aí que você precisa procurar manter. Tá vendo essa sensação? Por que você chegou nela? Mas naquele momento a gente não para pensar. A gente só tem aquele momento de felicidade interna. Nossa, hoje parece que está tudo caindo no lugarzinho certo para mim. Que delícia, que maravilha. Às vezes a gente até fala obrigado, Deus. Mas o que a gente fez para chegar aqui? Agora, quando a balança está desequilibrada, aí a gente gasta uma quantidade de tempo se queixando, se lamentando, não sei o que, porque sou eu, coitadinho de mim, porque eu sou a vítima, nem isso acontece comigo. É um azar. Exato, né? Cássio, Oi. Eu colocaria um ponto aí nessa questão do equilíbrio. Nós somos muito imediatistas, né? Então, ainda somos muito imperfeitos. E temos que ter consciência da imperfeição ainda do ser humano, né?
E o equilíbrio, essa melhora, ela vem a conta-gotas. Você vai melhorando a cada dia. Não significa que você vai sair dessa encarnação equilibrado, entendeu? Então a pessoa tem que ir, assim, aos poucos, entendendo isso. E aí eu diria que o equilíbrio e essas coisas boas, né, ela acontecem de duas formas. Ela acontece da forma consciente, que é quando você fica se policiando, né? Você fica assim, poxa, eu tenho que fazer melhor, eu vou fazer certo, não sei o quê. E existe o inconsciente, que é o melhor de todos, porque o inconsciente significa que ele internamente já está, às vezes você se dá conta, dias após, ou meses após, uma coisa que você fez bem atrás, sim, inconscientemente. Já essa internalização, né? É justamente isso. Bom, excelente. Quais são os benefícios do equilíbrio para o espírito e para o corpo? Aqui é interessante, né? Porque na física a gente sabe que a gente aprende que os opostos se atraem, né? O polo positivo e o negativo eles se atraem. Mas no lado espiritual são os semelhantes que se atraem. O espírito equilibrado ele vai refletir saúde, paz, felicidade, né? Quem mantém esse equilíbrio espiritual vai lidar melhor com os sofrimentos, os desafios, né? E ele faculta uma sintonia com os espíritos superiores. Por quê? Porque quando você está equilibrado, a sua sintonia, a sua vibração está mais conectada com esse tipo de espírito do que com aqueles que ainda estão aproveitando das suas fraquezas. Todos nós sabemos que a gente deve ter do outro lado amigos que não são tão amigos nossos, né? Então, esperando o momento, nós não sabemos as dívidas que a gente carrega com todos eles, de todas as outras encarnações, né? Então, a gente precisa, né? Como o Ted falou, tem o lado desse de a gente estar conscientemente tentando se policiar para não cair nessa armadilha, né? E as pessoas equilibradas, elas irradiam essa boa energia e contribuem para um ambiente mais harmonioso, que eu comentei antes. Às vezes você está com alguém, na presença de alguém ou num ambiente, e você se sente super bem. E o oposto também acontece. Se você entra num ambiente que está todo mundo super desequilibrado, você sente aquele peso, aquela coisa assim que você não tem vontade de ficar lá, né? Então, o homem, ele é o artífice da própria felicidade, infelicidade da sua felicidade, segundo o caminho que ele seguir. Novamente, convido a gente a entender que tudo que acontece na nossa vida aqui não é resultado só de karma, tá, gente? A gente constrói aqui mesmo as coisas e aqui a gente vai pagando ou tendo que reparar os erros que a gente comete. Isso é isso, né? E a paz interior é conquista daquele que aprendeu a servir sem exigências. Então, onde é que está? Essa paz interior vem muito da onde? Da prática da caridade. Por favor. Se você quiser, eu posso esperar essa pergunta. Não, pode falar. É só porque quando você falou a respeito da física, dos opostos se atraem, eu acho que se você for transportar isso para a nossa vida espiritual, eu acho que os opostos se atraem no sentido de mentoria. Aquilo que você não tem, você vai atrair do outro lado para você aprender a se enxergar. E se você pensar até mesmo na química, se você for ver a tabela, como é que chama? Periódica, você vê que então você tem os com carga positivas que atraem carga negativa, mas você tem os gases nobres. E quando você atinge a plenitude, você é estável e você não precisa atrair mais nada, porque você já passou. Então os gases nobres, eles são estáveis, eles não atraem nada. Que seria a equivalência aos espíritos elevados, já que já não tem necessidade, né? Saturados então essa atração, eu acho que é para que nós podemos chegar num estágio onde a gente enxerga pelo outro as nossas sombras. Sim. No seu ponto, você está dizendo que a gente atrai o que a gente tem falta, eu concordo. O que eu falei aqui era no sentido de sintonia. Sim, né? sim. Na sintonia você atrai sempre o que é o mesmo do seu. Isso. Mas essas diferenças existem para a gente ir aprendendo. A gente atrai, de certa forma, para a gente as lições que a gente precisa. Isso, para você atingir essa sintonia. E não é nem tanto só que a gente atrai, né? A gente planejou isso. A gente foi artífice dessas experiências quando a gente estava do outro lado, dizendo, não, nessa encarnação eu quero passar por A, B e C, né? Aí na hora que o A, B e C vem, você prefere ir pro D. Não gostou de nenhum. São dos artífices do nosso destino. Qual que é o papel, então, do pensamento? Gente, é super importante o pensamento. Tá?
Tá? Então, por isso que começa aqui com prece e meditação. O pensamento é tudo. Ela é a força criadora que influencia o nosso estado mental, físico e espiritual. Então, quando a gente tem pensamento elevado, a gente está gerando paz interior, atraindo boas companhias espirituais. Os pensamentos mais negativos criam esse ambiente que facilita a influência dos espíritos inferiores. Eu não estou falando só assim, mas então está todo mundo com obsessão, não é isso. Influência negativa pode ocorrer em diversos níveis, né? Mais sutis até mais assim pronunciados. Mas quando você está com um pensamento negativo, eu já usei essa analogia várias vezes aqui. Aquela tal coisa, se você levantou de manhã, desceu da cama, a primeira coisa que você fez foi bater o dedo do pé. Se você deixar aquilo ser o tom do seu dia, acabou o seu dia. Daí só vai para baixo. Mas se você souber reagir de uma forma, não, tudo bem, gente, né? Aconteceu, daqui pra frente vai melhorar, as coisas vão ficar boas, mudar seu pensamento, né? Porque aí você vai de lá e você vai entrar no carro, vai dirigir, alguém vai te cortar na frente do trânsito, você já vai ter um pensamento muito bom daquela pessoa, né? E daí vai perdendo, descarrilha tudo, daí, né? Então a gente tem que cultivar essa vigilância mental, que era o que o Ted falou também, de estar alerta, né? E fortalecer a nossa mente. Então o pensamento cria a própria vida. Gente, o pensamento cria a própria vida. Isso é tão profundo para mim que é impressionante. A criatura é o que ela pensa. A gente já ouviu falar que você é o que você come? Talvez aqui. Mas do lado espiritual a gente é o que a gente pensa. Né? Então, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. E, novamente, oração não tem fórmula. Oração, você pode estar conversando com Deus do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Né? Aquela coisa íntima. Acabou o dia, você fala, poxa, Deus, hoje o negócio estava complicado, viu? Errei aqui, errei ali, mas acho que acertei aqui também. Né? Então, me ajuda aí a ir mais por esse lado do que pelo outro. Uma conversa simples, gente, porque Deus sabe. Né? Pode falar, querida. Só uma coisa sobre o pensamento cria a própria vida. Tem uns estudos sobre que os neurocientistas fizeram que o motivo que tantas pessoas conseguem fazer manifestações, né, daquilo que eles querem muito é porque quando você pensa naquilo, muitas vezes o seu cérebro procura maneiras de fazer com que aquilo aconteça. Então, tanto ruim quanto bom, se você colocar em pensamento o que você quer muito, o seu cérebro faz essas manobras para encontrar maneiras de atingir aquilo. Você cria aquele objetivo e o universo também vai... Inspira ao seu favor. Até nas terapias, né, você tem o poder da visualização. Uhum. Você está almejando, sei lá, às vezes um trabalho, uma casa, um esporte, alguma coisa que você quer conquistar, você meio que se coloca naquele lugar, não sei, comigo já aconteceu algumas vezes, e depois conquistar, eu lembro e falo, caraca, aconteceu exatamente como eu planejei. A palavra é exatamente essa, você manifesta isso na sua vida, você está manifestando. Tem muita gente que tem o costume no início do ano de fazer o que eles chamam de vision board, né? Uhum. Você pega, vai lá no Michaels, compra uma daquelas coisas de como é que foam board? Não, foam board, aquela é de espuma. Aí corta coisa de revista, baixa coisa da internet, são as coisas que você quer atingir nesse ano, né? Obviamente que a gente, como espírita, tem que pensar mais do que só quero ganhar na loteria, não pode. Mas você tem que pôr ali os teus goals, as tuas coisas, e você olha naquele board todo dia de manhã. Daí você começa a mentalizar aquilo. Tem muitas pessoas que, nossa, assinam embaixo, que você vai chegar no final do ano, vai olhar de volta e falar, nossa, realmente, eu fiz isso, eu consegui fazer isso, né? É muito importante o poder do pensamento. Vai até, só para terminar, eu estava até assistindo com ela esses tempos, até quando você vai em terapia para melhoramento e tal, ou problemas que você tem, eles dizem, tem umas pesquisas de neurocientistas que até às vezes só de você falar do teu problema, o teu cérebro e o universo já começam a trazer soluções
Por isso que às vezes a gente internaliza muita coisa, daí vem o lance da ciência explicando o espiritismo, a internalização dos sentimentos se transformam em doenças no corpo físico. Às vezes só de você falar com alguém, com um amigo ou com um terapeuta, o universo começa a arrumar maneiras de te ajudar a rever, né? Ou até só de botar teu cérebro já ativa uma outra maneira de visualizar aquele problema. E muitas vezes tirar de fora de você já começa a aliviar a pressão que aquilo tem. Eu sou de uma opinião muito forte de que terapia devia ser uma passagem de vida, um ritual de passagem de vida. Ninguém poderia, sei lá, você não pode tirar carta de motorista se você não fizer 2 anos de terapia antes. Porque naquela época, ali dos 18, 17 e tal, é que você está começando a se achar e tudo, e um monte desses problemas que você teve de infância, vem tudo à tona, você... Gente, terapia é maravilhoso. Quem nunca fez... matéria escolar. Exato. Então vamos ver um pouquinho o Evangelho e a prática do bem como fonte de equilíbrio. Bom, gente, a gente não precisa nem dizer, né? Estudar o Evangelho, né? Não só ler o Evangelho, entender o Evangelho, praticar o Evangelho, praticar a caridade, usar Jesus como exemplo, é a melhor forma de a gente chegar nesse equilíbrio, né? Então a gente tem aqui o Espiritismo que fala pra gente, fora da caridade não há salvação. Ajuda a pessoa que ajudará. Exato. Né? Então o verdadeiro espírita não se contenta em admirar a moral espírita, ele a pratica. Então, vir no centro espírita, beleza, maravilhoso, mas tem que agir o que se aprende aqui, colocar em prática. E é fácil, gente, porque em volta de nós, todo mundo está precisando disso. Então, se você sabe que a pessoa que está do teu lado está precisando disso, dá um pouquinho de cada dia, né? Porque, por outro lado, também, tem a influência desses espíritos no nosso equilíbrio. Eu queria falar um pouquinho aqui, deixei para o final, porque quando você está equilibrado, você está protegido, você está trazendo essas boas sintonias. E mesmo que você não perceba, você está sendo protegido pelo seu guia espiritual, pelos bons espíritos que estão do seu lado. Então, aqui ele fala, por exemplo, que os espíritos superiores nos inspiram para o bem. Muitas vezes a gente é inspirado para o bem, mas o que a gente faz? A gente não dá ouvido. Porque a gente está muito preocupado com coisas que não são importantes naquele momento, né? Por outro lado, a obsessão espiritual vai ocorrer quando a gente constantemente permite que essas ideias negativas continuem entrando na nossa cabeça. E aí você começa a entender, gente, mas como é que uma pessoa, por exemplo, que parece aparentemente ser normal, entra numa escola e acaba com todas as crianças no tiroteio? Ou faz tal coisa? É porque isso não foi de um dia para o outro, gente. Isso é uma constante, de uma certa forma, indoutrinação espiritual também que entra em jogo nisso com essa pessoa que já tem um distúrbio psicológico, que não tem uma fonte de apoio, que não tem talvez uma família estável. Tudo isso entra. Mas também tem influência do outro lado. Então a gente sabe que quanto mais a gente ignorar o fato de que a gente está constantemente ligado com o plano espiritual, mais a gente vai ter surpresa de coisas não tão agradáveis. A gente precisa estar consciente de que isso acontece o tempo todo. Então aqui o Livro dos Espíritos fala que a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é maior do que as que se crê, né? Então a gente acha que a gente está sob controle de tudo que a gente faz. Nós temos o livre-arbítrio. Claro, ninguém está dizendo vai lá e faz tal coisa. Mas nós temos a nossa voz da consciência, que se a gente ouve ela, vai nos levar para o lado certo. Se a gente ouve o lado do nosso orgulho, do ego, de todas aquelas outras coisinhas, aquele funil, a gente vai para o caminho errado, né? O Emmanuel fala que seja fiel à consciência, como a consciência é fiel a você. Vai bater. Cuidado. Então, esse era o último slide que eu tenho, né? Desejando paz e equilíbrio a todos, mas não terminei. Hoje eu trouxe uma coisinha a mais para vocês que eu quero passar aqui. Mas antes eu queria comentar um pouquinho como é que isso aconteceu. Eu acordei hoje com uma mensagem de uma prima minha do Brasil pro WhatsApp, com um vídeo. E essa prima, para mim, é o verdadeiro exemplo de que a família verdadeira nossa não é de sangue, né? Porque ela é filha de quem foi a melhor amiga da minha mãe de solteira no Brasil. Elas eram as famosas comadres, né? Faziam tudo juntas. Então, os filhos da minha tia, porque para mim ela era minha tia,
E eu e meu irmão crescemos juntos. Eles são primos para mim. Eu nunca consigo pensar dessa pessoa sem ser minha prima. E eu sou muito mais próximo dela do que primos de sangue que eu tive do lado do meu pai, que se eu cruzar na rua eu nem sei quem é. Vamos dizer, verdadeira verdade, né? Então, nós temos uma conexão muito legal. E a filha dela também já veio me visitar aqui. Eu sou primo, é família, sabe? Eu daria o braço direito por eles. E ela me mandou esse vídeo. E quem aqui conhece a música do Almir Sater, Tocando Pra Frente? Claro, todo mundo. Não? Tá. Então, ela me mandou um vídeo com uma explicação muito linda do que é essa música. Mas antes, então, como tem pessoas que não ouviram, vamos ouvi-la na voz da nossa maravilhosa Maria Bethânia. Prestem atenção. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou estrada, eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vamos agora ver a explicação, gente. Eu pus o vídeo para a gente poder ter. Deixa eu falar aqui. Deixa eu pôr aqui. Lindo esse vídeo. Tocando em Frente, a canção da vida. Algumas músicas não são apenas canções, são poesias que traduzem a alma humana. E foi em 1990, no álbum Sul de Minas, que Almir Sater e Renato Teixeira nos presentearam com uma das maiores obras da música brasileira, Tocando em Frente. Desde então, essa canção tem atravessado gerações, tocando corações, inspirando vidas, trazendo conforto e reflexão. Mas o que faz essa música ser tão especial? O que há por trás de cada verso? Almir Sater não apenas canta, ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento, a um olhar mais profundo sobre a vida, quando ele diz: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Ele fala sobre maturidade, sobre como no início da vida corremos, nos afobamos, queremos tudo para ontem. Mas com o tempo, aprendemos que a pressa rouba a beleza do caminho. O sorriso que carregamos hoje é fruto das lágrimas que já derramamos, das dores que nos moldaram. E então ele segue: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Aqui, ele reconhece que a felicidade vem com o tempo, com as batalhas vencidas, mas também
com a aceitação de que nem tudo está sob nosso controle. A vida tem seus mistérios, suas incertezas, e aprender a conviver com isso nos torna mais fortes. E o que ele quer dizer com só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Esse é um dos versos mais profundos da canção, porque a verdadeira sabedoria está em reconhecer que sempre há algo a aprender. Quanto mais vivemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Depois, a música nos ensina algo essencial: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Aqui, ele nos fala sobre sentir a vida. As manhas são os desafios, os momentos difíceis, as lições que aprendemos no dia a dia. As manhãs são os recomeços, os dias claros que surgem depois da tempestade. E as massas e as maçãs são os pequenos prazeres, o gosto da comida, o cheiro da terra, a simplicidade das coisas que realmente importam. Então, ele nos entrega um ensinamento precioso. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Nada floresce sem amor. Nada cresce sem paz. E as dificuldades da vida, elas vêm como a chuva. Às vezes assustam, às vezes parecem demais, mas são elas que fazem a vida renascer. São as dores que nos fazem evoluir, que nos tornam mais fortes. E aí, Almir Sater nos dá um conselho valioso. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que ele quer nos dizer aqui? Que a vida não é sobre correr sem destino, mas sobre entender o seu próprio ritmo, aceitar os altos e baixos e seguir com fé. Porque cada um tem seu tempo, sua história, sua caminhada. E então, ele nos lembra de algo essencial. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Aqui, ele nos mostra que ninguém pode viver a nossa vida por nós. Que cada escolha, cada passo, cada sonho, tudo faz parte da nossa própria história. E que dentro de cada um de nós existe força, coragem, capacidade e um caminho único para a felicidade. No fim, tocando em frente, não é apenas uma música, é um lembrete de que a vida deve ser vivida com calma, com gratidão, com aceitação. E a maior lição que Almir Sater e Renato Teixeira nos deixam é essa: não tenha pressa, não se desespere, não tema a chuva. Apenas compreenda a marcha da vida e siga, sempre tocando em frente. Que lindo, isso é lindo.